um ditado português que diz: vamos à vida que a morte é certa. Uhum. Eu penso que vamos à morte porque a vida é mais do que certa, Isso mesmo. não Claro, é? A vida tem-me ensinado isso. claro. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast da Praça de Pedro, um podcast da Rede Mundial de Oração do Papa Portugal. Estamos hoje aqui em Coimbra, no Centro Universitário Manuel da Nóbrega, num lugar muito especial, na companhia também de uma pessoa muito especial. Antes de mais nada, muito obrigado, Margarida, por ter aceito o convite Eu é que de vir aqui agradeço. à Praça de Pedro. O Papa Francisco, na sua intenção de oração para o mês de novembro, pede-nos para rezarmos por todos os pais e mães que perderam um filho. É um tema difícil, mas ao mesmo tempo é um tema que certamente também está no coração do Papa, pensar nestas pessoas que vivem este drama. A intenção do Papa diz para rezarmos pelos pais que perderam e mães que perderam um filho ou uma filha, e depois completa dizendo, primeiro, para que encontrem apoio na comunidade, e segundo, para que encontrem consolo eh, e a paz do coração. Margarida, a Margarida é médica oncologista no Instituto Português de Oncologia de Coimbra. Vou começar assim por uma pergunta difícil que é, a partir da sua experiência, que dor é esta que um pai e uma mãe sentem quando perdem um filho? Eh, Ora viva, antes de mais agradecer o convite para estarmos hoje aqui a falar de um tema tão bonito e tão pouco falado. Que dor é esta? É uma dor para a qual não há palavras, nem clínicas, nem no nosso vocabulário em português. Um pai, quando perde um filho, o coração rasga, não é? A alma desintegra-se, a razão perde-se, deixa de haver objetividade, perde o sentido da vida, deixa de saber se é de dia, se é de noite. Nada depois é importante. Há uma parte forte do pai e da mãe que morre também com aquele filho. Portanto, é uma dor, talvez a maior dor do mundo. É engraçado, a Margarida fala do vocabulário. O Papa, no vídeo que apresenta a intenção mensal, também diz isso. Ele diz que um pai, um marido que perde a mulher ou uma mulher que perde o marido, chamamos de viúva ou de Uhum. viúva. Um filho ou uma filha que perde um pai ou perde uma mãe é órfão, pai, órfão, mãe, mas não há vocabulário para uma criança que perde, para um pai que perde uma criança, não Isso é? mesmo. Ou, E sim. aqui há dois tipos de morte. Portanto, há a morte aguda, a morte de um acidente de automóvel, em que o jovem saiu de casa, disse adeus ao pai e à mãe, disse Até tenho logo, ou até até amanhã. logo, não é? Sim. E não volta mais. E o pai e a mãe não tiveram a possibilidade de se despedir do filho. E depois há aquela morte em que o filho tem uma doença grave, uma doença que, que leva sempre por diante, por mais que seja feito, e que a pouco e pouco o pai e a mãe vão percebendo que não há cura, muito embora isso seja muito difícil de assumir. Um pai nunca assume que não há, que não há cura para a doença do filho. Uma filha, uma mãe também. Mas há a possibilidade de se irem despedindo a pouco e pouco. Não que isto de alguma forma suavize a dor da perda, mas o choque é sempre muito grande. Mas nessa perda hum, vivida, portanto, a perda que se vai vivendo ao longo dos dias, hum, há também aí uma maior consolação, porque o pai diz tudo o que tem a dizer ao filho,
o filho diz tudo o que tem a dizer ao pai, não é? Uhum. E no fundo o pai o que diz e a mãe o que diz: meu filho, eu amo-te. E o filho diz: mamã, eu amo-te. E há uma confiança, apesar da dor ser enorme, há uma grande confiança Uhum. no amor paterno, no amor materno, no amor filial. E é isso que muitas vezes, quando E esse amor perdura, não é? esse amor perdura, exatamente, porque o filho morre, mas o amor filial não morre. Uhum. O que morre é a doença. E da minha experiência, o que eu tenho reparado é que a pouco e pouco o pai e a mãe, depois do escândalo da morte, não é? Depois do escândalo da morte, vão confiando cada vez mais no filho que têm, Uhum. e no filho Portanto, a que relação mantém-se. a relação Yeah. mantém-se, não é? Uhum. É uma relação diferente, já não é física, mas é o pai que fala permanentemente com o filho, é a mãe que fala permanentemente com o filho. Não é só um recordar, não é só o pai e a mãe não recordam, o pai e a mãe vivem Uhum. uma realidade, tendo a certeza e a consolação, e quem muitas vezes consola o pai que perdeu o filho ou a mãe que perdeu o filho é o próprio filho. Uhum. É engraçado porque o Papa vai dissecando, digamos assim, no vídeo do Papa o que é que quer com esta intenção, e ele a certa altura também vai dizendo que às vezes não se ajuda, não é? Com palavras a mais, com imposições a mais, quer-se ajudar o amigo que perdeu um filho. Há aqui também um respeito de Sim, espaço para criar essa mesma relação com o filho de outra forma, exatamente. porque ninguém vai o substituir, não é? Às vezes quase como que agora vamos nós preencher o vazio daquela família para ocupar o lugar do filho. Isso não pode acontecer, não é? E é preciso também respeitar esse processo, não é? Não há palavras, não é? E muitas vezes o que se deve dizer a um pai ou uma mãe é simplesmente: estou consigo, estou contigo. Aquelas palavras, ser forte, eh, a vida continua, o teu filho não te queria assim, ainda tens mais um filho. Uhum. Outras vezes o pai e a mãe não têm mais ninguém, não têm outro filho. Mas para um pai e para uma mãe podem ter um rancho de filhos. Cada filho é único. Claro. E, portanto, a morte de um filho é sempre única. E, e lá está. Como é que nós podemos ajudar um pai e uma mãe? Deixando que esse pai e essa mãe falem do próprio filho. Porque vão gostar muito. E uma forma de trazer o filho à vida, de trazer o filho a si próprios, hum, é começar, muitas vezes, a recordar bons momentos, aqueles momentos que o pai e a mãe têm guardados no seu coração. Uhum. Isso ajuda muito o pai e a mãe a suavizar um pouco a dor. Outra coisa que ajuda muito é trazerem-lhe boas notícias do filho, eh, recordarem os amigos do filho, o que esse filho fez por eles, Uhum. como amigo, as boas ações do filho, as garotices do Uhum. filho, eh, situações dos Ah, filhos muito agradáveis, não é? até aquilo que os pais não viram, não é? Que aconteceu noutros contextos e devolver-lhes isso. Isso mesmo, Pronto. isso mesmo. E quanto mais os pais falarem dos próprios filhos, hum, maior é a comunicação com aquilo que pode vir a dar sentido àquela morte, que é sentirem que o filho está com eles. Uhum. Portanto, que o filho os acompanha, que o filho os vê, Uhum. apesar de eles não os verem. E, portanto, esse sentimento de proximidade, que é direto, que já não precisa de telemóvel, que já não precisa de internet, nem de telefone, nem de presença física, a qualquer momento, todo o momento da vida dos pais, o filho vê, o filho acompanha.
E esta certeza é pacificadora. Uhum. Mesmo pais que não creem em Deus, mas que creem no filho. Portanto, e podem conseguir eh, suavizar a dor indo por este caminho, não Uhum. é? Eu não disse propositadamente no início do nosso podcast, mas estamos aqui rodeados de um livro da editorial Apostolado da Oração, a nossa editorial. É um livro escrito pela doutora Margarida, publicado este ano, 2024, penso que no início do ano. O livro chama-se O que é que eu quero dizer ao morrer? Um livro com 12 histórias da experiência da doutora Margarida, da proximidade com a morte. Enfim, eu também me sinto, de certa forma, envolvido neste livro, não só por ser o autor do prefácio com o qual o livro se introduz, mas também porque encontramos já há muitos anos e fomos fazendo aqui também partilha de vida, É verdade. da qual este livro se foi sonhando. E eu até digo no prefácio do livro que por mistérios dos caminhos de Deus insondáveis, quando me toca a mim ser o editor da editorial AO, me calha a mim poder apresentar o livro da doutora Margarida, que para mim também foi uma graça muito grande. Neste livro, a Margarida tem dois capítulos que falam sobre esta temática, porque há um capítulo que fala da sua experiência a acompanhar um filho que vai morrer e que acaba por morrer. E depois há um outro capítulo que é acompanhar os pais que veem o filho morrer, que curiosamente penso que é o mesmo. Enfim, Sim. pode-me contar um bocadinho estes dois capítulos, Ora assim, bem, da sua experiência eu, pessoal, também eu, entrando um eu, bocadinho no livro. sim, eu senti necessidade de contar a história de dois pais que sabiam que iam perder o filho. Portanto, dois pais e uma mãe. Hum, Porque estes dois pais? Tenho visto ao longo da minha vida mães que perdem filho, pais que perdem filho. Eu escolhi estes dois porque estes dois, para além de serem pais, eram médicos. Portanto, estes pais sabiam tudo da doença do filho. Sabiam também muito bem que não havia cura. Sabiam que os tratamentos não estavam a dar resultado. Portanto, toda a parte clínica, os pais sabiam. Normalmente eles não necessitavam muito que os médicos lhes explicassem a situação clínica dos filhos, porque eles eram dois médicos de mão cheia, muito clínicos, muito agarrados à clínica e percebiam muito bem o que é que se estava a acontecer. Ambos acompanham o filho desde o início da doença até ao fim da doença em silêncio. Estiveram presentes em várias reuniões de decisão terapêutica com o filho e com a esposa, mas poucas perguntas faziam. Um dos pais, um grande cirurgião aqui em Coimbra, só me pergunta uma vez, só me faz uma vez uma pergunta. E a pergunta que esse pai me fez foi: Margarida, diga-me lá o que é que o meu filho lhe disse. E estávamos numa altura em que era necessário decidir se iríamos prosseguir com uma nova cirurgia ou se, pelo contrário, iríamos não fazer essa cirurgia. E, portanto, a resposta do filho era a pergunta do pai, não é? O pai o que queria saber era o que é que o filho sentia, o que é que o filho queria, independentemente daquilo que o pai pudesse pensar sob o ponto de vista clínico. E o pai andou sempre com o filho. Uma das coisas que eu relato, este pai era cirurgião, salvava muitas vidas, e quando o filho estava a morrer no serviço de medicina intensiva, cheio de tubos por tudo quanto era sítio, lembro-me de uma vez, eu estava ao pé do filho e vi esse médico, esse grande médico, pai, a entrar no serviço. Eu sabia que ele tinha estado a operar umas horas antes.
eu sabia que essa intervenção que o pai tinha tido tinha sido um sucesso. E das coisas que mais me tocou foi quando o pai se aproxima do filho e pôs as mãos, nas mãos do filho. Uhum. Portanto, é a mão do cirurgião, aquele poisar de mão na mão do filho, o que mostra a impotência, não é? A Uhum. impotência que aquele pai estava a sentir porque efetivamente o filho tinha uma doença e essa doença o pai não conseguia operar e mais nenhum cirurgião conseguia operar. Ele próprio que salvava tanta gente. Uhum. Resolvi contar de facto esta história com uma metáfora do baloiço. Pais médicos com filhos no baloiço. Portanto, o baloiço porquê? Porque quando eu era garota pequenita, o meu pai também me levava ao Portugal dos Pequeninos e me punha no baloiço. E ele baloiçava-me. Eu ia para lá, eu ia para cá, eu nunca caía do baloiço. E um pai que vê o filho morrer é um pai que está no baloiço com o filho e que nunca o deixa cair, porque está sempre presente, Uhum. não é? Está sempre presente. Este pai esteve permanentemente ao lado do filho. O outro pai é um grande obstetra, hum, que também ele próprio só me faz uma vez uma pergunta e me pergunta apenas isto: como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que o meu filho vai morrer? E eu expliquei-lhe como é que o filho iria morrer. E ao explicar, o pai disse-me: já percebi, eu vou levá-lo comigo. E leva o filho do hospital para casa, para o quarto onde o filho, ao quarto do filho, e teve o cuidado de lhe colocar as músicas prediletas para o filho ouvir. Portanto, pais que depois eu continuei a ver, o obstetra nunca mais Uhum. vi, mas o pai cirurgião tenho a felicidade de muitas vezes o Uhum. encontrar, e um pai sereno, um pai que me transmite também uma paz, Uhum. porque aquele pai fez tudo pelo filho. Tal paz do coração que o Papa deseja que no processo depois do luto que estes pais façam, encontrou nesse pai cirurgião. Sim, 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 sim. É possível. Uhum. Numa primeira fase, o coração é uma grande turbulência, mas à medida que o tempo vai passando, e através da possibilidade que os pais têm, que só um pai é que percebe e uma mãe é que percebe, a relação com o filho é muito mais do que física. Uhum. No fundo, estão sempre ligados, porque é o amor que liga tudo. E a história da mãe já agora, porque a mãe A gera também o história, filho, não é? assim, Traz o filho a no ventre, mãe como é que gera o é? filho, a Sim. mãe gera o filho, e lembro-me, tenho várias mães na cabeça, mas esta mãe do filho que eu depois conto também neste livro, e que pedia aos pais e a todos: não me prendam, como quem diz, deixem-me ir, eu estou preparado. A mãe pouco falava, era uma senhora que também não me fazia muitas perguntas clínicas, nunca quis saber quando é que o filho morria, nunca me perguntou nada sobre a doença. Normalmente as mães perguntam também pouco sobre a doença dos filhos, mas cada vez que o filho agravava, hum, ela dizia-me apenas isto: o meu filho está nas mãos de Deus. Portanto, ela repetia-me isto, a doença a galopar, e esta mãe, com muita calma e muita serenidade: o meu filho está nas mãos de Deus. Por isso está muito bem. Esta certeza de que Deus estava por perto, Uhum. que Deus também cuidava. Estou-me a rir. Uma das coisas que me passa mesmo apaixonou na Margarida, acho que a expressão é mesmo essa, quando nos conhecemos, foi de facto esta proximidade de Deus quando tocamos a morte, não Uhum, é? uhum, Quase uhum. como quem acompanha de perto, quase que é uma oração constante, não é? É Porque, uma oração porque há ali constante. uma espécie de uma solenidade do ser humano que se Sim, entrega ao Criador sim.
e por isso é uma experiência quase de oração contemplativa, não? Tal Em e que Deus se sim, faz presente como não se faz sim, de sim. muitas outras formas. Eu Quase tenho sensorial, não é? sim, sim, sim. Eu tenho uma grande, eu sou médica, não é? Mas sou médica católica, não é? Para mim, a melhor imagem que eu tenho de Jesus é efetivamente o moribundo, não é? Hum, E quando eu tenho uma pessoa a morrer, é os olhos de Jesus, é o corpo de Jesus, são as mãos de Jesus. Há ali uma proximidade da Santíssima Trindade. Não é uhum. só que Jesus, é o Sim, sim, Espírito, é o pois. Pai, aqueles É o Deus momentos, Criador, é é o o Deus Filho Criador, Redentor, é o Espírito Santificador, está ali tudo, não é? tal e tudo, em que Para a quem pessoa, parte e para quem acompanha, e não é? para quem acompanha, não é? Há ali Sim. uma sensação dizem que é paz, porque eu não tenho palavras Uhum, para dizer, muitas vezes, a alegria, parece um paradoxo, a alegria que eu sinto naqueles momentos, uhum, a alegria de que o Senhor ali está, uhum. de que no fundo a morte é um parto celestial, Claro. em que a pessoa regressa ao pai, à mãe, hum, e onde Deus fica mais sensível. Uhum. Eu não sei explicar este Sim, sim, mistério, sim, pois. mas que isto é verdade e que eu já o senti muitas vezes. Uhum. É, Sim, a verdade é que nós, os sacerdotes, não é? Também temos um contato com a morte próximo, não só as missas uhum, fúnebres e acompanhar as pessoas que se despedem dos seus entes queridos, mas também agora, ouvindo a Margarida, da minha experiência pessoal, o ir a um hospital como capelão, dar a unção dos enfermos e estar ali perto das pessoas, não tem, a unção dos enfermos não tem necessariamente que ser em caso de uhum, morte, uhum. mas quando está a acontecer, ou quando uma família sente que está a perder um ente querido e chama um sacerdote para estar ali para acompanhar, de facto também vivi sempre essa experiência de que fala deste mistério Deste mistério. divino que habita o espaço do hospital ou o lugar É verdade. onde aquilo está a acontecer, E eu que é tenho. impressionante. Sim. Eu pelo menos também o sinto, de que nunca não o senti, é impressionante, sinto. Olha, eu tenho tenho muitas histórias, mas há uma delas recente em que eu estava a perder uma jovem. Ela estava por horas. E eu, quando vou ter com ela de manhã, a auxiliar diz-me: "Ai, doutora Margarida, nós hoje se calhar já não vamos fazer a higiene, está difícil." E eu disse: "Mas nós todas, eu, a auxiliar e a senhora enfermeira, vamos ver se conseguimos aqui fazer a higiene." E conseguimos fazer a higiene. E no momento de pôr o creme, em vez de nós pormos o creme do hospital, para não, que é um creme que protege o corpo, para não ter feridas, eu disse: "Nós hoje vamos pôr", porque era uma jovem mulher que tinha a moda para ela era uma coisa muito importante. E então ela tinha tudo, como deve de ser, tudo muito bom e tudo da moda. Então eu disse: "Olha, nós hoje vamos pôr o creme pessoal de corpo nesta menina, nesta jovem." E pusemos realmente o creme e deitámo-la. Passado pouco tempo, veio o marido. Veio o marido e ela abriu os olhos e pediu para ir ao quarto de banho. Então ela já estava muito frágil. Então o que é que faz aquele marido maravilhoso? Aquele marido agarra nela ao colo, tipo Cinderela, Uhum, agarra nela ao colo, tipo dia de núpcias, uhum, dia do casamento, em que o marido agarra na esposa uhum, ao colo, não é? Agarra-lhe ao colo e diz: tu hoje cheiras tão bem, cheiras a ti, não cheiras ao hospital. E agarrou nela, dançou com ela, levou ao quarto de banho e eles tiveram ali um momento de amor. uhum. Ela parte
muito pouco tempo depois, não é? E aquele momento em que ele a agarra, em que ele dança com ela, em que ele a cheira, Uhum. foi um momento do céu, Uhum. Pois não sim, é? sim, sim. Para aquela menina jovem que estava a morrer, aquilo foi uma experiência sensível da Uhum. presença do amor de Deus e do amor na terra, não é? Quer dizer, foi um laço que se estabeleceu ainda mais forte Uhum. entre eles os dois. Pá, vou aproveitar esta história que agora conta, porque o Papa, como disse, pede para rezarmos pelos pais e uma das coisas que pede é para que encontrem apoio Uhum. na comunidade, pode ser comunidade cristã, comunidade familiar, comunidade médica. A partir dessa experiência que a Margarida agora fala, a sociedade está preparada para lidar com a morte e mais ainda, como é que os médicos se preparam, não é? Porque esta experiência conta aqui também uma sensibilidade que diz: "Não, vamos lhe pôr o creme dela", mas se os médicos aprendem isto, como é que se vai fazendo o processo também, não é? Porque a intenção do Papa também é isto. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa: esta menina tinha uma grande mãe, lá está, muito presente, uma mulher espetacular, que ainda hoje nós nos telefonamos e eu sinto a mãe eh, a viver com uma grande dor por ter perdido a filha, mas não senti nunca nesta mãe um desespero. Uh, Nunca a senti, quer dizer, Uhum, quer dizer, o que eu sinto quando os pais de facto estão presentes e acompanham, hum, a transição depois também é mais suave. uhum. Pronto. Como é que os médicos aprendem? E depois como é que a sociedade lida com a morte também, sim. Mas Hoje, começamos por como é que os médicos aprendem ou como é que os lidam co médicos na faculdade e ao longo de toda a vida, nomeadamente o internato, os médicos aprendem cada vez mais e cada vez melhor sobre a doença, sobre as doenças. E os médicos estudam muito doenças e tratamentos e diagnósticos, porque é o que eles mais gostam de fazer, é estudar sobre doenças. Uhum, Mas muito dificilmente nós encontramos um médico ou um professor universitário ou um tutor de internato ou um diretor de serviço que faça uma reunião de serviço, uma aula, um jornal club sobre, vamos lá ver como é que os doentes se sentem. Vamos entender como é que os doentes acham que estão a viver com a sua doença. O pôr-nos no lugar do doente é muitas vezes barrado, porque nós não fomos ensinados para nos pôr na pele do doente. Somos ensinados para termos até um certo distanciamento crítico, porque nos dizem que se nos aproximarmos muito, às tantas já não estamos a pensar bem. Eu tive a sorte de ter um grande professor, uhum. que acabou por ser o meu primeiro doente, o doente que eu vi morrer no hospital. Hum, É um doente que eu relato hum, no livro, que eu conheci quando era interna do primeiro, segundo ano de Oncologia Médica, que acompanhava nas consultas do meu tutor, o Dr. Pereira da Silva, um grande médico internista que sabia medicina e que tratava não só a medicina por tu, mas era um médico que me ensinou que eu tinha que saber a realidade de onde o doente vinha, para Uhum. perceber o que é que o doente sentia. E ele próprio tinha umas consultas que não eram as consultas tradicionais, porque o doente entrava, para além de se falar sobre a doença, falávamos sobre os filhos, sobre literatura, sobre viagens, falávamos sobre muita coisa que interessava ao doente. Comecei a aprender, Também é a vida do doente, é não a é? vida do doente. Comecei a aprender, foi o Dr. Pereira da Silva que me ensinou isto. E nesse tempo, eu percebi que o Dr. Pereira da Silva tinha muitos doentes, mas tinha os seus doentes prediletos. E esse senhor, que tinha um cancro do esófago, era um doente que
tirava o sono ao Dr. Pereira da Silva. Hum, e há um dia que o Dr. Pereira da Silva me diz que o seguinte: amanhã, antes de vires ter comigo aqui à consulta, vais à enfermaria passar a visita ao doente. Porque o Dr. Pereira da Silva era muito cioso dos seus doentes. Eu só ia depois. Eu nessa noite, lá está, estudei muito sobre a doença, preparei-me imenso sobre a doença, cancro do esófago, e no dia a seguir entrei na enfermaria de bata médica, estetoscópio, processo, porque ainda tínhamos o processo em papel, dirijo-me ao doente, faço um interrogatório como deve de ser, um bom exame objetivo, faço o registro clínico, fecho o processo e Tudo o que estava nos livros estava tudo que cumprido. estava nos livros eu tinha feito, até que o doente me faz isto. Agarra a minha mão com uma força que eu fiquei estupefacta, porque o doente era pele e osso. Eu já estava de pé e o doente agarra de tal maneira a mão que me obriga a sentar na cama e continua a puxar-me, a puxar-me, a puxar-me para ele. E eu fiquei a escassos centímetros dos olhos dele. Portanto, eu estava curvada. Foi a primeira vez que eu me curvei, porque eu tinha feito um interrogatório na posição muito direita. E então aquele doente obrigou-me a sentar, obrigou-me a curvar-me e pergunta-me: doutora Margarida, onde está a esperança? Ora, eu gelei, fiquei muito aflita. O doente ainda ficámos a escassos segundos um do outro. Ele depois foi tirando a força da mão e eu consegui sentar-me e depois levantar-me. Uhum. Eu não respondi ao doente porque foi uma pergunta que... Exato, ele queria proximidade também por Ele outra queria coisa, não é? proximidade, mas eu E não o médico sabia estava, responder. pois. Eu não, Nada disso estava nos livros, não nada era disso isso? estava nos livros. Pois, Eu não isso sabia eu penso. responder. Eu sobre cancro do esófago eu sabia tudo. Pois, Agora, sobre esperança, pois, sobre proximidade, sim. sobre ver o doente em concha, eu não sabia. Uhum. E mais tarde, nessa noite, percebo que o doente sabia uma coisa que eu nem sequer me tinha passado pela cabeça, é que o doente sabia que ia morrer e precisava da minha mão para lhe dar esperança. E portanto, Não para se salvar, não para se salvar, mas para fazer aquele um também, o seu processo em esperança. Exatamente. o seu processo em esperança, Claro, não é? pois. E no dia a seguir, eu entro na enfermaria de madrugada e estou a entrar na enfermaria e a enfermeira diz-me: doutora Margarida, o seu doente acabou de falecer. Pode imaginar aquilo que eu senti, agora que eu estava pronta para estar com o doente, agora que eu estava pronta para agarrar-lhe a mão, agora que eu estava pronta para estar aqui, o doente morre. E ele quase que ficou nos outros todos, não? Exatamente. E isto para lhe dizer o seguinte: muitas vezes há pessoas que me pedem para eu estar presente quando elas morrem. Hum. Este doente ensinou-me uma coisa: eu nunca posso prometer isso, porque a morte surpreende-me sempre, Uhum. não é? Agora, o que eu posso, o que este doente me ensinou Uhum. é que mudou totalmente a minha forma de estar como médica. Não é só a doença, é a pessoa em si. Claro. E a pessoa é muito mais importante do que a sua própria doença. Tem uma história. Uhum. E Sim. Eu vou voltar a outra pergunta que fiz, que agora também, porque também acaba por ser um âmbito mais geral, como há pais que perdem filhos de outras formas, um acidente, sim. sim, esta coisa de como também como mãe que é e como ajudar as pessoas a olhar para a morte. vivendo. A morte tem que ser vivida. No caso concreto do meu filho, o avô está a morrer. Vamos visitar o avô. Não retirar o avô e a avó do convívio do meu filho só porque os avós estão doentes, Hum. só porque os avós estão a morrer. E um amigo também, não? Um amigo, um doente, alguém, Hum. um vizinho. Há sempre alguém na nossa comunidade que não precisamos de esconder, não é? Porque hoje a morte é roubada. Hoje a morte não é vivida. As pessoas que estão a morrer vão para os lares, são desgarradas das famílias. As famílias hoje também estão muito subcarregadas.
com muita coisa, com muitos problemas e raramente têm possibilidade, tempo, estrutura, para acompanhar alguém que esteja a morrer. Portanto, eu acho que faz muito bem a um jovem, por exemplo, tornar-se voluntário dentro de um hospital. Hum, Aproximar-se efetivamente eh, das pessoas que têm uma doença. Eu falo muitas vezes e digo mesmo, um jovem que vá a uma sala de espera do Instituto Português de Oncologia aprende e tem lições de vida, porque vai ver pessoas que não andam, vai ver pessoas que já não veem, vai ver pessoas com dificuldade em respirar, vai ver pessoas, mas são pessoas, Uhum. ah, são pessoas e são muito mais do que a doença. Portanto, a morte não pode ser só nos filmes de Steven Spielberg, Uhum. serviço de urgência, não é? Não pode ser só no ecrã, não pode ser só virtual. Muitas vezes os estudantes de medicina chegam à faculdade e nunca viram morrer. Hum, Hoje protege-se muito, não é? Deste tipo de Hoje coisas. E, portanto, protege-se muito as também se crianças, cresce menos por dentro, com muito uma por maturidade dentro, de viver este tipo de e, coisas, não e é? por outro lado, Por isso, chegar à faculdade. por outro lado, a morte está tão banalizada na televisão que, hum, que já nem se dá muito valor àquela vida que se perde e que nós vemos todos os dias hoje Uhum. nas guerras, nos terrenos de guerra, não é? Paradoxalmente, há uma cultura de morte no Ocidente, não é? Quer dizer, estamos a morrer no Oriente, em guerra, mas aqui depois no Ocidente há uma cultura da morte, porque é tudo muito pouco vivido, tudo muito destruído, hum, e a morte é tão importante como o nascimento. Uhum. E a pessoa ao morrer diz muito dela. A Margarida também tem esta teoria que, e vamos terminando por aqui, que nós morremos como vivemos, É não verdade. é? Para terminar, quero contar um bocadinho É o verdade. que é que, o que, é que entendo por isso. Eu penso que nós morremos como vivemos. Hum, Quando nós temos, muitas vezes, os pais perdem os filhos em acidente, morreu de pé. É um filho que morre de pé. Uhum. Outras vezes, o filho, eh, ou não só o filho, qualquer pessoa, nas últimas palavras que diz, nos últimos momentos, diz muito de si próprio. No gesto, no olhar. Uma pessoa que abraçou, uma mãe, até conto a história neste livro de uma mãe com 7 filhos. O maior gesto que essa senhora teve ao morrer foi morrer em posição para dar um filho. Uhum. Portanto, ela era uma matriarca e ela morreu a fazer aqueles puxos que as mulheres fazem Uhum. quando estão para dar à luz um filho, não é? Portanto, aquilo simboliza tudo aquilo que aquela mãe, tudo aquilo que aquela senhora foi na vida, uma grande matriarca. Outras vezes tenho outra história muito interessante de uma senhora que foi assistente social, a vida dela foi toda passada a ajudar os outros, e então morre a dar-me um abraço. Abraçou toda a vida. Muito bem, Margarida, muito obrigado. Acho que acabamos aqui o dia todo a conversa. Pronto, podem encontrar este livro na livraria do Apostolado da Oração, no site da Editorial AOP, na Rede Mundial da Oração do Papa. Podem também chegar à livraria, onde podem encontrar este e outros livros inspiradores para também irmos vivendo bem a vida, não é? Pronto, mais do que mais, vamos vivendo a vida e assim também vamos preparando a morte. Foi assim Porque há um ditado português que diz vamos à vida que a morte é certa. Eu penso que vamos à morte porque a vida é mais do que certa, isso mesmo. não é? A vida tem-me ensinado isso. Claro, pois, Muito muito bem, obrigada. pronto. E por isso, pronto, terminamos este podcast assim, num formato diferente, especial, mas voltamos em breve para mais um episódio da Praça de Pedro. Pronto. E obrigado, Margarida, pela Obrigada, eu. sua presença.